Nós vivemos um processo de profunda decadência do país. Achamos que o modelo, esse sistema capitalista, ele está falido. Essa proposta do Rodoanel é uma insensibilidade completa do governador Romeu Zema. Poucos bilionários e poucos banqueiros que usam esses recursos da nossa produção para comprar seus iates, suas fazendas, enquanto, igual eu falei aqui, né, tem pessoas em Contagem, vivem famílias de 4 pessoas com uma renda de R$356. Nós vamos ficar até quando nessa situação? Porque o que está em jogo é isso, é a sobrevivência da população e das próximas gerações. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Muito bom dia para você que está ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Brahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita. Um ótimo dia a você, aos ouvintes e espectadores dos canais de O Tempo. Hoje a gente finaliza a série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Contagem. E o nosso convidado é Geraldo Araújo Batata, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Geraldo Batata é metalúrgico, se candidatou ao Senado em 2014 2 anos depois tentou a Prefeitura de Contagem. Ele também integra a Central Sindical Popular com Lutas e a Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. Agora é candidato a vice de Contagem ao lado de Gustavo Olímpio, também do PSTU. Candidato, seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. A gente agradece muito a oportunidade de estar apresentando o programa aqui hoje. A gente que agradece a oportunidade de cada um de vocês, candidatos, de ter estado aqui conosco e com a nossa audiência de Contagem e de outras cidades também. Então, queria começar a nossa conversa tratando sobre mobilidade urbana. É um problema que o cidadão de Contagem e de outras cidades tem vivenciado a exponência. Tem uma proposta que está apresentada no plano de governo de vocês a respeito do retorno dos agentes de bordo, chamados trocadores dos ônibus. Eu queria entender do ponto de vista principal o que é que vocês pretendem com o retorno. Qual é a vantagem, neste momento, de se retornar com os cobradores, considerando um cenário que as pessoas estão se habituando, de maneira forçosa algumas vezes, de ter de utilizar os cartões, ter de utilizar outras plataformas de pagamento e evitar carregar dinheiro no dia a dia? Então, essa pergunta é muito importante, porque existe uma situação que se um trabalhador, né, um motorista estiver utilizando o celular no trânsito, ele é multado e paga uma multa pesada, além do risco de segurança para a pessoa, né, para quem está dirigindo. No caso do motorista, a responsabilidade é muito grande, porque ele está transportando ali dezenas de pessoas, famílias, as pessoas indo trabalhar, indo para a escola, com crianças muitas vezes. E a gente vê o seguinte, né? Não acontece nada. Aumentou o lucro das grandes empresas, mas perderam-se empregos e perdeu também um certo conforto, de alguma maneira. A gente é a favor da tecnologia, mas eu acho que nós temos que discutir o modelo de transporte na cidade. Porque o trabalhador, o trocador, não serve só para receber a passagem. Ele serve também para dar informação. Tem outras coisas, né? Dar acesso. Muita gente passa mal dentro do ônibus. Então tem que discutir, de fato, o modelo de transporte. Além disso, tem que discutir, por exemplo, a questão do metrô. O metrô foi privatizado por um valor muito baixo, inclusive, e aumentou a passagem, diminuiu o conforto, diminuiu a assistência das pessoas, né? E não tem previsão alguma de que esse metrô vai ser expandido no médio prazo para Contagem. Fala-se muito da estação do Novo Eldorado, mas são investimentos públicos, inclusive, que vai ser canalizado para iniciativa privada. Então nós queremos discutir um modelo de transporte para o conjunto da cidade. Olha, é um absurdo que um trabalhador perca aí 1 hora no trânsito
em várias regiões, ali na região do Praia, para chegar no centro de Contagem, depois fica preso na João César, depois fica preso na Via Expressa, e em várias regiões, no Bernardo Monteiro, na região do Nacional. E as obras do SIM também, que estão paradas, passaram-se aí já 2 gestões, a atual prefeitura está dizendo que vai terminar em 2026, ou seja, nós vamos ficar até quando nessa situação? Candidato, antes da gente continuar a nossa entrevista, eu queria pedir desculpas ao senhor e também aos nossos ouvintes, quem está nos acompanhando aqui na FM Tempo nessa sabatina, por causa de um barulho que vazou no ar e que eventualmente possa ter aí tirado o foco da entrevista, mas a gente volta aqui sem esse barulho agora para continuar a nossa conversa. Vamos falar de emprego aqui Sim. na cidade de Contagem, com os candidatos que nós conversamos, aqueles cabeças de chapa, né? Inclusive Gustavo Olimpo, que está na chapa com o senhor. A gente falava muito sobre a importância de atrair novos empreendimentos para Contagem, mas ao mesmo tempo também mostrar para a população e para as pessoas das cidades no entorno que Contagem não é só uma cidade industrial, que Contagem é também uma cidade que pode ter cultura, que pode ter eventos, que pode ter um comércio mais rico, um comércio que vai gerar mais empregos. Como equilibrar isso? Atrair novas empresas e grandes empresas, mas também mostrar que Contagem não é só isso. Olha, essa pergunta é muito importante, porque ela nos leva a discutir um modelo de desenvolvimento para a cidade, modelo de desenvolvimento para o país, porque Contagem não é uma ilha. Nós vivemos um processo de profunda decadência do país. Um processo que tem a ver com o modelo de desenvolvimento que as grandes empresas, os grandes bancos, né, aqueles que sempre se beneficiaram com a produção das riquezas do país e da nossa cidade, escolheram no passado. Esse modelo chegou no esgotamento. O que nós estamos vendo na cidade é uma cidade que está inchada, empregos precarizados. Veja bem, Thalita, Contagem é a 3ª cidade mais rica do estado. Agora, em termos de salário, segundo o IBGE, está em 58º. Então, eu não vejo a felicidade que a atual prefeita Marília Campos, que apresenta nas suas propagandas eleitorais, não é a felicidade de um pai e uma mãe de família. Não é a felicidade de um trabalhador sujeito a jornadas de trabalho extensas. E não é a felicidade do conjunto da população. 25% da população de Contagem é considerada pobre ou extremamente pobre. Então, qual cidade que nós queremos construir? E vamos falar de um modelo de desenvolvimento. Aqui no passado, bem perto, aqui já teve fábrica de chip, já teve fábrica de computadores no 5, já teve um parque muito importante de produção de máquinas, equipamentos, de bens de capital. Todo esse tipo de indústria requer uma mão de obra altamente especializada. E isso se perdeu na cidade, apesar de todos os benefícios que essas grandes empresas tiveram no passado. Elas ganharam terreno, ganharam isenção de impostos. E depois, o que ficou aqui? Hoje a situação de um trabalhador é de muita precariedade, salários muito baixos, poucos direitos, jornadas extensas. Então nós queremos discutir com a população, em primeiro lugar com os trabalhadores, através de conselhos populares, um novo modelo de sociedade. Nós achamos que esse modelo capitalista, predatório, que existe hoje, está destruindo a cidade, está destruindo não só a cidade. A gente está vendo aí a questão do meio ambiente, das queimadas, nós estamos vendo a situação do trânsito, nós estamos vendo a situação que pode piorar com o Rodoanel, nós podemos até tratar aqui, mas em relação à questão de emprego, nós achamos que temos que dar um salto, tem que ter uma política de qualificação. A prefeitura tem que ser uma base de apoio aos sindicatos, aos movimentos sociais, tem que sentar com os empresários e discutir que nós queremos sim que Contagem seja a 3ª cidade mais rica, mas queremos que os salários e os direitos dos trabalhadores também sejam condizentes. Eu vou lhe interromper para perguntar exatamente neste ponto, candidato. Algumas prefeituras, país afora,
tem adotado, para além daqueles programas sociais de transferência de renda via governo federal e às vezes via governos estaduais, elas próprias utilizado algum tipo de transferência de recurso próprio, num aluguel social ou em outras iniciativas, para tentar diminuir o peso da desigualdade social que ainda resta nos municípios. Na candidatura do senhor e de Gustavo Olimpo, os senhores pensam que a prefeitura tem de funcionar de alguma maneira disso, com algum tipo de auxílio especificamente para melhorar a condição de renda ou para fazer alguma espécie de transferência de renda via caixa da própria prefeitura de Contagem? Então, primeiro, o que nós estamos vendo aqui em Contagem é uma situação contrária, né? Inversa. A prefeitura aumentou o imposto, a cobrança do IPTU, por exemplo, IPTU residencial, que foi uma conquista histórica, jogou nas costas da população o aumento de impostos. Então, quer dizer, isso leva ao próprio empobrecimento da cidade. Nós queremos, sim, discutir com os grandes empresários uma mudança do que a gente chama de paradigma, de que a cidade pode se desenvolver, tem que crescer, mas tem que crescer com qualidade de vida, tem que crescer com aumento de salários. Nós não precisamos exatamente de programas, precisamos sim de programas assistenciais em caso de emergência, mas nós precisamos de emprego de qualidade. E isso não tem como resolver se não mexer no bolso dos grandes empresários. Eles têm que abrir mão um pouco do lucro deles, de uma boa parte, em prol do coletivo. Então nós achamos que quem tem que pagar essa conta são os mais ricos. Tem que sobretaxar essas empresas. Eu estava falando agora há pouco, essas empresas que fecharam as portas, por que elas foram embora? Elas tiveram isenção de impostos, isenção de taxa, todo tipo de benefício. Nunca pagaram um salário condizente com a qualificação do trabalhador e fecharam as portas. Porque o trabalhador ele tem que ter um salário que dê para cuidar da sua família, que dê para estudo, né, também, ter garantia de ter um bom lazer, ter condições de consumir, inclusive. Agora, isso numa sociedade capitalista, porque nós estamos vivendo ao contrário. Nós estamos vivendo uma sociedade que está crescendo, mas com um modelo predatório, que está levando à perda de qualidade de vida e empobrecimento da população. Onde a prefeitura pode intervir é chamando essa classe de empresários aqui e discutir com eles para serem menos gananciosos, para pagar um salário melhor, para respeitar os direitos desses trabalhadores. A gente falou agora há pouco sobre o cobrador. Será que essas empresas de ônibus não podem abrir mão do seu lucro em prol, né, para ter mais qualidade de vida? E se não for abrir mão disso, por exemplo, nós pretendemos estatizar o transporte público na cidade. Porque serviço público não pode ser mercadoria. Saúde, educação, transporte público não pode ser mercadoria. O que tem a ver com a vida das pessoas. Isso leva à qualidade de vida. Entende? Não pode ser que uma cidade igual a nossa, riquíssima, cresça da forma como está crescendo, agredindo o meio ambiente, com 25% da população pobre ou extremamente pobre. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Seria um modelo ideal a prefeitura isentar grandes empresas de taxas, mas cobrar e pedir que paguem melhor, por exemplo, os seus colaboradores? Eu acredito que não. Esse modelo de isentar as empresas de impostos é o chamado modelo neoliberal. E, na nossa opinião, Contagem se aplica a esse modelo. As grandes empresas sofrem têm muito benefício, muita isenção e continuam pagando salários muito baixos. Nós queremos que tenha um modelo de desenvolvimento que seja o contrário disso, em que o trabalhador tenha mais direito, melhores salários e as empresas paguem mais impostos. Eu não estou falando aqui de uma medida radical. Os países mais desenvolvidos do mundo seguem esse modelo. Nós temos um programa socialista. Achamos que o modelo, esse sistema capitalista, ele está falido. Agora, eu estou falando aqui de medidas básicas. Os países mais desenvolvidos, com mais qualidade de vida, aqueles setores mais ricos da população pagam mais impostos do que os setores mais pobres. Então, eu falei agora há pouco sobre IPTU. Nossa opinião, IPTU é uma contradição. Porque moradia é um direito básico de todo ser humano.
A gente nasce, deveria ter um planejamento, por exemplo, da população, porque é um absurdo a gente andar pela cidade e as pessoas, muita gente, né, morador de rua, a gente vê muita gente pagando aluguel. E a política de moradia para a cidade é qual? Erguer grandes torres em que a população mais pobre, a população que paga aluguel, não vai ter acesso. Então, o que nós estamos discutindo na eleição é um modelo de desenvolvimento da cidade. Quero aproveitar que o senhor tocou em modelo de desenvolvimento da cidade e retomar um ponto que o senhor mencionou sobre Rodoanel. A Prefeitura da cidade de Contagem, assim como da cidade de Betim e algumas outras, mostraram contrariedade em relação ao projeto e o traçado especificamente adotado pelo governo Romeu Zema. No caso de Contagem, passando por uma área de proteção ambiental que é a da região da Várzea das Flores. Neste caso, a sua candidatura e de Gustavo Olímpio estão com a prefeita Marília Campos na contrariedade. O senhor pensa numa proposta alternativa? Não deve ter Rodoanel? Deve ter Rodoanel? Qual é a avaliação macro que o senhor faz deste empreendimento e dessa obra na cidade de Contagem? Primeiro, essa proposta do Rodoanel é uma insensibilidade completa do governador Romeu Zema. É um absurdo desconsiderar a opinião da prefeitura de Contagem, da prefeitura de Betim. Agora, a gente acha que tanto a prefeitura de Contagem quanto a de Betim fazem muito pouco para combater esse trator que o Romeu Zema quer passar sobre as nascentes, sobre os córregos, e que não vai resolver os problemas. Essa discussão do Rodoanel já vem pelo menos há 20 anos, e sempre com o mesmo traçado. Além de estar utilizando recursos públicos, está utilizando verba indenizatória da Vale, que tinha que estar indenizando as famílias e aqueles atingidos diretamente em Brumadinho, vai destruir a Várzea das Flores, médio prazo, ou seja, o nosso abastecimento de água. Porque a Vale já destruiu a represa da Copasa no Rio Paraopeba. As represas do Rio das Velhas já estão comprometidas e sob risco. Se rompe qualquer barragem da Vale ali, vai destruir o abastecimento de água para a maioria da população de Belo Horizonte. E a única represa que não corre risco diretamente da Vale é a Várzea das Flores. Agora, olha só, nós achamos que nós estamos aqui a gente tem atuado em parceria com a Comissão Nascentes, com o Valdir, a Lu, com outros movimentos sociais de Contagem, da Grande BH. Nossa candidatura, né, junto com o Gustavo, foi a única candidatura que recebeu dos movimentos as pautas ambientais e sociais, com propostas que a gente pode colocar disponível nas nossas redes sociais, propostas que podem ajudar na questão do trânsito, do meio ambiente. Então, esse traçado do Rodoanel não tem alternativa. Nós temos que ter uma alternativa, sim. Tem engenheiros, arquitetos ligados ao FMG, ligados aos movimentos sociais, que apresentaram várias soluções. Pode ser que passe lá pela 262, como diz a prefeitura de Betim. Mas tem que ter outras soluções, gente. Esse modelo rodoviário, que é adotado nas grandes cidades, essas megalópolis, é o que eu falei agora há pouco, não leva a qualidade de vida. E a gente está muito atrasado. Por exemplo, o transporte sobre trilhos, o metrô. Sabe-se lá quando essa empresa que comprou esse metrô, que ganhou de presente do governador Romeu Zema e do presidente Bolsonaro, né? E que o Lula sancionou, que podia ter barrado a privatização, sabe-se lá quando a população de Contagem, de Belo Horizonte, a população que mais precisa de transporte, que mais fica presa no trânsito, que mais fica presa em ônibus de péssima qualidade, vai ter acesso a um metrô de qualidade. Quando o senhor fala que as prefeituras de Betim e Contagem fazem muito pouco, o que a prefeitura poderia fazer se o senhor, por exemplo, estivesse como vice-prefeito hoje? O que o senhor teria feito? Não, primeiro a primeira coisa, chamar a população a se mobilizar. O povo na rua ninguém segura. Se o povo estiver mobilizado, fazendo manifestações, não vai ser um governador que está atuando como um ditador, impondo o Rodoanel, que vai se segurar. Né? A população de Contagem, junto com a população de Betim, utilizando sim o aparato da prefeitura para mobilizar esse povo, pode sim barrar essa forma ditatorial de governar que o Zema, a serviço da Vale,
que faz tudo o que faz no Estado, estão querendo impor ao povo de Contagem. Aí nós vamos discutir com a população se prefere uma rodovia ou se quer continuar bebendo água, se quer continuar tendo água na torneira, na sua caixa d'água. Porque o que está em jogo é isso, é a sobrevivência da população e das próximas gerações. A troco de quê? Dos interesses da Vale e da especulação imobiliária. Porque ao redor do Rodoanel vai se crescer a especulação imobiliária, ou seja, vai levar a um inchaço populacional. E esse modelo de desenvolvimento, gente, de grandes cidades, cidades inchadas, com torres imensas, como a gente vê, vai gerar mais problema. Além das questões ambientais, vai levar à perda de qualidade de vida, vai levar ao colapso do sistema público de saúde, do transporte. Do transporte a gente já está vendo, nós falamos agora há pouco. Praticamente a gente fica ilhado na região do Bernardo Monteiro, do Fonte Grande, para chegar ali, passando perto da PUC. É 1 hora para sair, 1 hora para voltar. Nesse momento mesmo, os ouvintes aqui da rádio estão presos no trânsito ali na Via Expressa, que teve 2 acidentes e estão parados ali. Porque tem a ver com esse... Agora, nós achamos que para resolver tem que apostar no transporte ferroviário, tem que apostar no metrô, né, que é muito mais barato, e tem que ir para a periferia. Esse transporte ferroviário tem que ir para a periferia. E, mais uma vez, não pode ser fonte de lucro. É isso que tem a ver com o serviço público. Na hora que entra, que vira fonte de lucro, desanda, não dá certo. Deixa eu lhe perguntar agora sobre um ponto importante na sua plataforma de governo, que é sobre educação. O senhor e Gustavo Olímpio fazem críticas muito específicas ao novo ensino médio. Em linhas gerais, ele está modificando e aumentando de 1.800 para 2.400 a carga horária geral que o estudante terá ao longo da sua formação e adicionando algumas disciplinas que algumas escolas tinham, outras não tinham. Ou havia ali uma possibilidade de ser opcional. Colocava filosofia, tirava sociologia, ou colocava uma delas ou não colocava nenhuma. Mas o senhor faz uma crítica especificamente dizendo, pelo fim do novo ensino médio de Lula, qual é o problema exatamente? O que o senhor mudaria, se eleito prefeito com Gustavo Olímpio, na aplicação do ensino médio nas escolas de maneira geral? Olha, a primeira coisa que a gente tem que discutir de educação é que a prefeitura tem que ouvir os professores, tem que ouvir o sindicato da categoria. Porque no início desse ano, nós tivemos uma greve, a educação teve uma greve, para tentar negociar o salário. Porque a prefeitura tem uma mesa de negociação que não resolve os problemas da categoria, não resolve as reivindicações da categoria, não paga o piso salarial e trata o piso salarial da educação como teto. Então não resolve. Então a primeira coisa que a gente na prefeitura é ouvir os trabalhadores, ouvir os sindicatos. E essa questão do novo ensino médio não somos só nós que estamos dizendo. A grande maioria das entidades representativas da educação, sejam trabalhadores, estudantes, estão contra o novo ensino médio. Porque ele leva, em primeiro lugar, a precarização da educação. E não vai resolver o problema da educação. O que vai resolver é mais investimento, que vai resolver valorização dos servidores, vai resolver sim com educação integral, vai resolver a educação desde as categorias de base, ter creche para as famílias deixarem suas crianças em todos os horários. Então a educação tem que ser enxergada de conjunto. E olha só, é uma batalha muito dura, porque nós estamos falando aqui, eu falei da greve dos servidores da prefeitura, teve também a greve dos servidores, as mobilizações dos servidores do Estado, que a grande maioria representam o ensino médio, e teve a greve dos servidores da educação em nível federal, das universidades públicas, das escolas técnicas. Então, a educação no Brasil nunca é valorizada. Entende? Vocês entendem? Porque é visto de uma forma de precarizar a mão de obra, de baratear a mão de obra. É uma questão de aumentar o volume de recursos empregado atualmente, mesmo havendo, claro, os preceitos constitucionais e as obrigações que já devem ser cumpridas pelos estados e municípios. Então a ideia do senhor é aumentar volume de recurso, é aumentar a quantidade de profissionais
O que fazer exatamente? Olha, nós achamos que, além de aumentar os recursos, tem que ter uma situação seguinte, que quem tem que determinar aonde serão alocados os recursos é a população junto com os trabalhadores da categoria. Porque hoje, olha só, em nível federal, é um absurdo. Quem tem muito peso no Ministério da Educação é a Fundação Lehman. A Fundação Lehman é os donos das lojas americanas. Aqueles que deram um calote de 50 bilhões de reais na população, nos trabalhadores. A Fundação Lehman que tem um peso que está ditando certas normas para a educação no país. E isso começa em nível federal e vai descendo para os estados e municípios. Então, tem que ter um modelo de gestão que a gente coloca o nome de conselhos populares, em que a população vai determinar onde serão gastos os recursos, junto com os trabalhadores, né, como serão gastos esses recursos. Então, a forma de escolher é a população que vai escolher, garantindo autonomia pedagógica. Nós temos professores em Contagem, né, de grande capacitação, mas que não tem incentivo. Como eu falei aqui, começa pelo salário, mas continua também pelas condições de trabalho. Existe um alto índice de adoecimento da categoria, porque não tem condições de trabalho dignas. Então, os professores, eles atuam de uma forma muito forte, muito organizada, e não são ouvidos pela prefeitura e pelos outros governos. Geraldo Batata foi o último convidado aqui das Sabatinas de O Tempo, realizadas com os candidatos às prefeituras e também com os vices. E a gente queria agradecer muito ao senhor a oportunidade e a disponibilidade de falar com a gente aqui na FM O Tempo. Eu tenho um minuto? Tem, claro. Por favor. Não, gente, a gente gostaria de falar para os ouvintes, né? Agradecer novamente o espaço. A gente está vivendo uma situação de destruição do meio ambiente, de queimadas. A gente falou do Rodoanel, que nós estamos vivendo uma sociedade profundamente decadente. Existe muita riqueza sendo produzida. Agora, essa riqueza não se reverte em melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Estou falando em Contagem, no Brasil, a situação que a gente está vendo do meio ambiente, nessas mudanças, que alguns especialistas dizem que a vida, né, estamos diante de uma possibilidade em curto prazo, em algumas décadas, de extinção, né, de uma parte da humanidade. A gente está vivendo um período de guerras, né, na Ucrânia, invasão da Ucrânia, e de um genocídio na Palestina. A gente não pode fechar os olhos, a gente não vive numa ilha. E isso tem nome. Essa decadência do sistema capitalista que está produzindo. E nós estamos aproveitando a eleição para apresentar que existe sim alternativa, tem esperança. Da mesma forma que o trabalhador produz essa riqueza imensa que a gente vê no dia a dia, né? Essa alta tecnologia, nós podemos governar essa sociedade. Nós podemos ter um modelo socialista que atenda às necessidades do conjunto da população, que acabe com a pobreza, com a miséria, que acabe com a violência, e que as pessoas possam ter uma vida plena, feliz, que acaba com o feminicídio, gente, a agressão das mulheres. É uma coisa absurda, né? Em Contagem, 6 mil e tantos casos por ano de agressão registrados, que acabe com a LGBTfobia, que acabe com o racismo na sociedade. Então nós temos sim condições de ter uma vida plena e feliz. Agora, para isso, não pode ser que o conjunto dessa riqueza da nossa classe, da população, continue nas mãos de poucos bilionários, de poucos banqueiros, que usam esses recursos da nossa produção para comprar seus iates, suas fazendas, para terem consumo de alto luxo. Enquanto, igual eu falei aqui, né, tem pessoas em Contagem que, segundo a Fundação João Pinheiro, vivem famílias de 4 pessoas com uma renda de R$ 356, na terceira cidade mais rica do estado. Então nós queremos estamos apresentando para a população, para a classe trabalhadora, para a juventude, um programa socialista e dizemos o seguinte: não percam a esperança, vamos confiar nas nossas forças, nossa capacidade de mobilização.
Geraldo Batata, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, e assim nós encerramos as nossas sabatinas feitas na capital mineira e também na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado a você pela companhia aqui na FM O Tempo. Tchau, tchau.